Oi, aqui é Interessar Possa, tá começando o primeiro episódio do Loren Podcast. Meu nome é Loren Beiran, eu sou psicóloga, pós-graduada em Neurociências e Comportamento e agora pós-graduanda em Terapias Cognitivas e Contextuais. Se você, assim como eu, for fã de psicologia, neurociências e cinema, é provável que a franquia do Divertidamente chame a sua atenção. E a ideia no episódio de hoje é que a gente entre em profundidade para entender a ciência por trás do Divertidamente. Tanto, vou falar um pouco do Divertidamente 1, mas em especial o que acabou de ser lançado. Eu fui ontem ao cinema, na sessão de estreia, inclusive, para poder compartilhar com vocês as minhas percepções, né, enquanto psicóloga, enquanto estudiosa da neurociência, o que eu achei do episódio. Isso porque também algumas pessoas falam dessa franquia, talvez você não tenha visto, acho pouco provável, né, não tenha ouvido falar, mas as pessoas falam que é a animação mais adulta da Disney e da Pixar, porque, de fato, é uma animação, tem como público-alvo as crianças, mas as reflexões que eles propõem podem render muitos insights para os adultos. E acho que essa psicoeducação que chama, né, que a gente faz enquanto psicólogos, que é ajudar as pessoas a identificarem melhor as suas emoções, identificarem, sobretudo, por que elas fazem o que elas fazem, é muito importante. Então, uma coisa básica, né, na TCC, na psicologia, terapia cognitivo-comportamental, na verdade, que é a abordagem em que eu me baseio, uma coisa básica é a gente separar o que é emoção, o que é pensamento e o que é comportamento. E como as emoções influenciam nos nossos comportamentos. Isso porque, por trás de cada emoção, existe uma inclinação comportamental para a gente fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo rápido antes da gente entrar no episódio. Por exemplo, tenta pensar quando você está com raiva, por exemplo. É normal que com essa emoção a gente tenda a enrijecer os nossos músculos, então ficar mais tenso, mais duro assim na cadeira. E muitas vezes as pessoas cerram o punho também, porque isso você está preparando para o combate, né? A raiva geralmente é uma emoção que chama esse movimento mais agressivo por parte de quem está sentindo a emoção. Então, cada emoção vai ter essa inclinação comportamental atrelada a ela. Então, por exemplo, a tristeza, ela te convida, fisicamente falando, a ficar mais fechado, ela te convida a ficar deitado, por exemplo, a se movimentar menos, falar menos, ficar mais introspectivo ali, às vezes deitado assim na sua cama, que nem uma bolinha, não se movimentar, porque a tristeza tem essa inclinação comportamental. Então, ao longo da minha fala aqui, eu vou convidar você a refletir sobre as emoções que você experiencia no seu cotidiano e qual é a inclinação comportamental que você percebe relacionada a cada uma dessas emoções. Agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre o Divertidamente, por que o lançamento desse filme foi um fuzz. Inclusive, o primeiro filme da franquia, né, que foi o Divertidamente, em 2016 ele ganhou 2 Oscars, o Oscar de melhor animação e o Oscar de melhor roteiro original. E aí, uma coisa super legal que vocês vão ver ao longo do episódio é que existe uma acurácia, uma verossimilhança ali muito grande entre o modelo que eles propõem de uma metáfora para explicar como a gente funciona, como funciona a cabeça da Riley, né, que é a personagem principal, e é uma verossimilhança com a realidade. Então, de fato, vários processos que eles colocam ali de um jeito simples, de um jeito metafórico, de fato acontecem dessa maneira. E como isso é possível? Eles contrataram uma consultoria, vamos colocar assim, um corpo de consultores que são cientistas. Então, pelo menos nesse Divertidamente 2, teve um neurocientista, que eu vou comentar dele aqui mais para frente, e 2 psicólogos, que também são muito famosos, e também vou comentar um pouco mais sobre isso, para serem assessores ali do roteirista, para manter, né, para não colocar nada muito absurdo do funcionamento da cabeça da Riley. Então, para quem está completamente por fora, acho que já deu para pegar a ideia, mas de qualquer forma eu vou falar mais ou menos da sinopse. A personagem principal é a Riley, ela é uma menina de 11 anos lá no primeiro filme, e agora no segundo filme ela tem 13 anos, ele vai retratar mais a puberdade, né? Mas a maior parte do filme, tanto do primeiro quanto do segundo, se passa no painel de controle da cabeça dela. Então é como se, né, a gente entrasse na cabeça dela para entender como que funciona ali dentro. E esse painel de controle é gerenciado, é regido pelos outros personagens, que são cada um deles representativos de uma emoção diferente. E ali no primeiro filme a gente tem só 5 personagens, que é a alegria, o medo, a tristeza, a raiva e o nojo.
E também chamada... E aí, alguns... Na ciência, é difícil que a gente tenha muitos consensos, né? Mas alguns cientistas vão propor que essas 5 emoções são as emoções centrais, as principais. E aí as outras seriam mais ou menos derivadas dessa, né? Então, essas seriam as emoções centrais. E aí, ao longo dos 2 filmes, eles vão se revezando para ver qual das emoções vai assumir o papel de controle. E eles ficam numa telona bem grande, assim, assistindo ao que a Riley está fazendo. Então, eles estão ali como espectadores, e aí, dependendo do contexto, dependendo da situação que se apresenta ali na frente dela, eles sabem qual das emoções tem que assumir o controle e dirigir a Riley aqui naquela ocasião. Agora, indo para o novo filme, né? A grande novidade, como eu falei, é que agora que ela é representada com 13 anos, surgem novas emoções. Então, na vida apesar de entre o primeiro filme e o segundo, acho que foram uns 9 anos, foi mais tempo, né? Mas ali no mundo dela passaram 2 anos. E aí, nessa entrada da puberdade, chegam 4 novas emoções, que é a inveja, a vergonha, o tédio e a ansiedade. E aí a gente vai falar de uma maneira bem pormenorizada de cada uma dessas emoções e do papel delas e por que essas emoções aparecem de uma forma mais tardia, né? Esse segundo filme foca... Até em algum momento da fala das personagens, eles colocam que eles vão focar em emoções mais sofisticadas e mais complexas. E por quê, né? Porque para representar o mecanismo do medo, por exemplo, vamos pensar lá no primeiro filme. O medo é uma emoção que ajuda... A função do medo é proteger as pessoas das ameaças iminentes, das ameaças que estão acontecendo ali bem à nossa frente. Mas a ansiedade é um pouco mais complexa do que o medo, apesar de algumas pessoas confundirem essas duas coisas, porque a ansiedade tem a função de proteger a gente de ameaças futuras. Então, é o tempo inteiro uma projeção de ameaças que potencialmente podem aparecer ali no ambiente e a gente já tem que se precaver de acordo com o que essa ansiedade indica para nós. Então, pensando em animação, né, é muito mais fácil, vamos colocar assim, que a gente represente o medo, porque é só ela viver uma situação perigosa ali no momento presente que o medo entra em ação e assume o painel da cabeça dela. Agora, ansiedade é uma coisa que nem aconteceu ainda na vida dela e a emoção vai aparecer ali e vai fazer com que ela se comporte de determinadas maneiras. Então, é muito mais complexo representar essas emoções e, de fato, elas são um pouco mais sofisticadas justamente porque elas precisam, por exemplo, da capacidade preditiva do futuro. Um bebê tem muito menos capacidade de criar cenários na cabeça dele do que vai acontecer a seguir, né? Ao longo do nosso desenvolvimento, em especial quando o nosso córtex pré-frontal vai se desenvolvendo, e que está relacionado com o sistema límbico, que é relacionado com as emoções, eles vão se desenvolvendo, vão ganhando essa sofisticação e ajudando a gente a... cada um deles com a sua função. Como eu falei lá no começo, uma das coisas que a gente faz no comecinho da psicoterapia é explicar para as pessoas qual é a função de cada uma das emoções que elas sentem. E aí, pensa comigo, é impossível a gente estar no controle de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então, muitas pessoas chegam e têm essa vontade, né? Eu queria me controlar minha raiva, queria controlar minha vontade de comer doce, queria controlar... Seja qual for a variável na sua vida. Como que a gente vai gerenciar alguma coisa que a gente nem sabe o que é? E daqui a pouco também eu vou falar sobre a minha cisma com a palavra controlar, porque não é exatamente isso que a gente deseja fazer com as emoções. Tanto na terapia quanto no treinamento de habilidades, eu estudo 2 principais abordagens, né? A terapia cognitivo-comportamental e a terapia comportamental dialética. Na terapia comportamental dialética, que eu vou chamar de DBT, para simplificar aqui para vocês, então lembrem, quando eu falar DBT, eu estou me referindo a isso. A gente tem, além da psicoterapia individual, uma coisa que a gente chama de treinamento de habilidades, que é como se fosse uma aula em que a gente ensina as pessoas a lidarem melhor e regularem melhor a emoção delas. E aí, quando a gente está ensinando a regulação emocional, uma das primeiras coisas que a gente vai perguntar para a pessoa é, né, qual você acha que é a função das emoções? E propõe essa reflexão. Então, eu quero também estender a você que está ouvindo esse episódio a pensar, né? Por que as emoções existem? E é uma pergunta que
eu não quero que você leve para o lado filosófico. É uma pergunta bem direta, porque pensando evolutivamente, adaptativamente, a nossa espécie, no que a gente chama de filogenética na análise do comportamento, ela vai perpetuando, ela vai passando para a prole, para gerações futuras, aquelas características que são úteis, que contribuíram para a sobrevivência da espécie. Então, e aquelas outras coisas que não contribuem para a nossa sobrevivência vão sendo deixadas para trás nos nossos antepassados. Então, assim, algum papel a emoção tem. E essa é a pergunta que eu faço para vocês, que a gente faz nos treinamentos de habilidades e tudo mais. E é muito comum com a nossa experiência que as pessoas respondam alguma coisa do tipo: as emoções servem para me fazer sofrer. Eu sofro e, sei lá, terem uma relação... É muito comum as pessoas terem uma relação conturbada, conflituosa com as emoções. E já começando minhas autorrevelações, né? Eu também, por muito tempo, tive uma relação parecida com isso. Eu sempre penso, assim, acontece até hoje, na verdade, mesmo aprendendo, masterizando essas habilidades, vez ou outra acontece porque é uma habilidade que a gente tem que treinar continuamente, né? Mas quando eu tô mal, quando eu tô para baixo, quando eu tô sentindo alguma coisa que é desagradável, eu sempre penso, meu Deus, eu só queria ser uma pedra. Porque a pedra, ela não tem nenhum sentimento. Eu fico, gente, como seria mais fácil se eu não sentisse nada, fosse uma coisa ali parada, inerte, que não passa por isso? Porque, de fato, as emoções podem ser muito dolorosas. Por que eu tenho que sentir com tanta intensidade tanto as coisas boas quanto ruins, né? E eu me queixo e penso, meu Deus, por que eu fui ser desse jeito? E eu sempre tive essa característica desde muito nova, ao ponto que minhas irmãs me contam umas histórias que a gente saía de casa e eu gostava de contar histórias, sempre gostei, né? E aí eu via qualquer coisa na rua e a partir dessa coisa que eu via na rua, eu ia inventando uma narrativa. Então, por exemplo, eu via um cachorro... Talvez tenha isso, inclusive, em fitas, porque minha mãe filmava tudo que a gente fazia nas fitas, enfim. E aí, ela ficava filmando as histórias que eu contava. Em várias delas, eu chorava no final, porque eu me convencia da tristeza da história que eu estava contando. Por exemplo, eu vi um cachorro vira-lata ali andando na rua e a gente passava com o carro e o cachorro ficava para trás, mas eu estava contando a história do cachorro. Aí eu ficava, ai, tadinho dele, o cachorro abandonado, se perdeu da família e agora ele nunca mais vai ter uma família. E aí, se começar a chover, ele vai ficar molhado, com frio, com fome, sem família. E, assim, descia ladeira abaixo, tipo, com 6 anos até chorar. Então, assim, eu sou muito boa em criar narrativas tristes e que me fazem sofrer. E talvez, se você for um pouco parecido comigo, esse tipo de situação também acontece na sua vida. E, pelo menos comigo, isso não ficou restrito à minha infância, não foi só lá. Lá, talvez a complexidade das narrativas fosse um pouquinho diferente, né? Porque eu contava histórias de cachorrinhos tristes. Hoje, eu também crio várias narrativas na minha cabeça, várias paranoias, que me fazem sofrer. E não necessariamente aquela situação em si causa o sofrimento. Às vezes é a minha interpretação da situação que faz com que eu sofra. As emoções sentir as emoções com tamanha intensidade pode ser cansativo. Porque se a gente opera muito, né, nessa mente emocional e até tomando decisões baseadas somente nas emoções, isso pode ser muito pesado, né? E a depender da intensidade que você as sente. E aí, é comum que as pessoas tenham isso, como eu brinquei, né, da questão da pedra. Eu queria ser mais frio, queria ser mais racional. E a gente vive em uma sociedade que valoriza muito a racionalidade. E, de fato, ela tem um papel crucial na nossa ontogenética, que é a nossa história de vida, quanto na filogenética, que é aquela história que eu falei, que é a evolução da espécie humana. Então, graças à racionalidade, a espécie humana criou a ciência, criou a arte, criou muitos outros feitos incríveis. Então, a racionalidade também tem o seu papel. Mas querer não sentir emoções é uma coisa muito perigosa. Porque cada emoção exerce, né, tem na nossa vida um papel único e insubstituível. E isso não é um papo fofo, motivacional, nem nada do tipo. É porque é uma questão evolutiva, como eu estava explicando antes. Uma vez, na minha pós-graduação, né, de neurociência, eu fui aluna da Carla Tiepo, que é uma grande cientista aqui brasileira, e ela usou uma metáfora que eu acho bastante útil para a gente entender a função geral das emoções. Depois eu vou esmiuçar e falar de cada uma delas, mas para entender, né, um quadro geral. Ela usa uma metáfora de que nossas emoções são como alarmes. Então, vamos pensar, por exemplo, num detector de fumaça que você pode ter aí na sua casa.
ele serve para quê? Para que caso haja um incêndio, seja identificada a fumaça e aí você, né, possa agir mais rápido do que se simplesmente o fogo estivesse lá e você não fosse notificado com o som do alarme disso. Mas, em alguns casos, a gente pode, né, depende da tecnologia, é um negócio meio incerto, pode ser que o alarme toque, mesmo sem haver fumaça. Pode ser que dê uma falha técnica no negócio ali, ou pode ser que, por algum outro motivo, toque o alarme. A mesma coisa com o alarme de segurança, né? Às vezes toca... Uma vez minha mãe inventou de colocar alarme de segurança na minha casa, eu falei, eu não vou morrer se o ladrão entrar na nossa casa e invadir, eu vou morrer do coração quando esse alarme dispara e não tem nada acontecendo. Porque várias vezes ficava disparando o alarme, era tipo um galho, ou um bicho, sei lá. Então, assim, alarmes estão ali, né? Eles têm uma função, mas em algumas ocasiões eles disparam de uma forma despropositada, errada, inadequada. E aí, esse disparar fora de contexto pode ser prejudicial. Isso acontece também na nossa vida com as nossas emoções. Então, mas mesmo assim, a gente, pelo menos na minha avaliação, é melhor... No caso do de fumaça, na verdade, eu não sei ainda se eu gostaria de ter um alarme de segurança, mas no caso do de fumaça, é melhor a gente poder se precaver no caso de um incêndio do que você tem que fazer sopesar ali riscos e benefícios, né? Ele ajuda a gente a poder nos precaver no caso de um incêndio. Por outro lado, a gente corre esse risco de ter ele apitando quando, na verdade, a situação não condiz com a intensidade daquele apito. Da mesma coisa, às vezes a gente sente coisas que não condizem com o fato, né? A gente sente as coisas de forma meio exagerada ou numa frequência maior, numa intensidade maior do que a gente gostaria, e isso alastra um sofrimento e gera uma segunda camada de sofrimento que não é justificada pelos fatos ali da nossa vida. Outro paralelo que a gente pode fazer para entender o papel das emoções tem a ver com uma doença. Não sei se vocês já ouviram falar, é um fenômeno muito, muito, muito raro, mas eu só vou usar aqui para fins ilustrativos. Até quando eu fui pesquisar, a única coisa que a gente tem assim na literatura científica são relatos de casos bem pontuais, porque não é uma coisa que dê para fazer, né, um estudo grande, porque a amostra é muito pequenininha. Pouquíssimas pessoas têm essa doença, que é a insensibilidade congênita à dor, CIP, ou analgesia congênita. E aí, são relatados, né, nesses relatos de casos dos cientistas que avaliaram essas pessoas, que são pessoas que não sentem dor, ou quase não sentem dor nenhuma. E ainda, como são casos muito raros, ainda é difícil que a gente entenda os mecanismos por trás disso, etc. Mas eu só quero que você use essa doença para a gente entender, né, que essas pessoas correm muitos riscos. Inclusive, está documentado que os pacientes com esse tipo de doença acabam tendo uma mortalidade precoce. Eles morrem muito mais cedo do que pessoas que não têm, e não em decorrência direta de ter o diagnóstico, mas sim por conta de se expor a algum tipo de doença ou ferimento e o corpo não avisar para ela. Então, ela se corta, por exemplo, e não sente. E aí, quando vê, sei lá, tá sangrando e perde muito sangue, entendeu? Então, riscos, coisas diárias que acontecem com a gente. Que, putz, nossa, é muito ruim a gente sentir dor de barriga. É muito ruim. Várias situações, né, fisiológicas, incômodos que a gente sente são ruins, mas elas têm uma função. A gente pode encarar as emoções da mesma maneira. E a última analogia que eu vou fazer, ela é um pouquinho mais escatológica, mas faz parte da vida, né? A vida pode ser nojenta às vezes. Sabe aqueles 15 segundos antes de vomitar? Não é a pior sensação do mundo? Parece assim que o mundo vai acabar, aquela suadeira, mal-estar, suando frio, você precisa sair correndo porque você não sabe se você vai conseguir não vomitar, e aí vergonha, humilhação, é horrível. E a gente vomita por um motivo também. Ou a gente comeu alguma coisa que está fazendo mal pra gente, ou existe algum sinal que o nosso corpo está dando para expurgar, expelir aquela coisa que está ali dentro da gente. Então, febre, a mesma coisa. Ninguém gosta de sentir febre. Mas a gente entende que a febre é uma manifestação do nosso corpo indicando que existe alguma outra coisa subjacente à febre que está fazendo mal para a gente. Então, a gente pode se planejar e pensar, bom, tô com febre. Aliás, melhor do que a gente fica, nossa, tô sentindo um negócio ruim aqui, meu olho tá esquisito, mas não sei direito o que é. Se a gente não sabe direito o que é, a gente não sabe direito como resolver. Então, você vai lá, pega um termômetro. De fato, febre. Esse é o primeiro passo da regulação emocional que vocês vão aprender, que é dar nome às coisas.
entender o que é aquele fenômeno que está te acometendo. Mesma coisa com a febre. Então, ok, deu termômetro aqui, 39 graus, indicativo de febre. Tá, então, será que eu preciso ir ao médico? Será que eu preciso... E aí o médico, será que chegando lá ele vai investigar a causa que pode estar fazendo, né, proporcionando esse aumento da temperatura do meu corpo? Tudo isso são sinais. Então, as emoções também são sinais fisiológicos. E a gente tem uma mania na nossa cultura, na verdade isso vem de uma tradição desde Descartes, que ele trouxe essa ideia de que existe mente e corpo como coisas separadas, né? Então, a mente é uma coisa, como se fosse uma entidade flutuando, e o nosso corpo é outra coisa completamente diferente. E eu vou explicar ao longo dos episódios, e vocês vão percebendo aqui que não tem como dissociar uma coisa da outra. E aí, a gente também, eu convido vocês, você que está ouvindo, a prestar atenção de como as emoções se manifestam no seu corpo. Porque isso é muito importante para a gente entender a função de cada uma delas. E quando eu der o exemplo da vergonha, vai ficar muito claro. Sabe quando você está envergonhado e você fica corado, com a bochecha quente, aquela sensação de ficar vermelho? Existe uma função adaptativa nisso e eu vou explicar para vocês qual é. Enfim, se você está me acompanhando, você já deve ter entendido onde eu quero chegar, que a dor, assim como a dor é um mecanismo de proteção do nosso corpo e tem a função de que a gente evite danos futuros potenciais, né, e aumente essa coisa que está causando mal para o nosso corpo, e evitem lesões mais graves, as emoções também têm essa função. E aí, em especial, agora eu vou convidar para quem não assistiu o filme, eu queria que você visse com esses olhos. Então, pensando, olhando para cada personagem que está ali no painel de controle, né, qual que é o objetivo deles. Então, vamos olhar agora como um negócio concreto, metaforicamente concreto, né, mas que, como tem a simbologia ali de cada emoção ser representada por um bichinho, você consegue analisar qual que é o objetivo desse bichinho ao longo do filme e transpor para a lógica das suas emoções que você sente na vida real. E aí eu vou falar nesse momento para você aproveitar e mandar esse episódio para alguma pessoa que você gostaria de convidar para assistir ao filme Divertidamente 2 junto com você. E se você não viu o primeiro ainda, também vê Divertidamente 1, ver Divertidamente 2, porque eu acho que assistir a esse filme pode ser muito importante em termos psicoeducativos e metafóricos para você se familiarizar melhor com essas emoções. Então, manda esse episódio para quem vai assistir a esses filmes com você. Não foi muito fácil chegar em um consenso, de acordo com o neurocientista, na verdade, que fez a entrevista ali, ele fez uma entrevista para a revista Time, e ele estava contando, né, como é que foi que o roteirista, o diretor, os produtores do filme chegaram nele para convidá-lo para atuar como consultor ali do filme. E aí ele disse que não foi fácil eles chegarem a um consenso de quais emoções deveriam ser incluídas na adolescência da Riley. Aquelas 5 iniciais é mais consensual de que elas são, entre aspas, emoções básicas, emoções fundamentais, mas ainda assim, como eu disse, não é um consenso na ciência. Agora, o desafio foi maior ainda de inserir esses 4 personagens, né? De por que eles decidiram inserir cada uma delas. Então, tem algumas perguntas que a gente se faz para nortear se esse conceito vai virar um construto que vai ser chamado de emoção, né? Então, quando a gente está analisando, né? Quando a pessoa sente vergonha, tem uma expressão facial distinta de quando ela sente outras coisas? Sim, né? Tem um processo fisiológico distinto atrelado à vergonha do que acontece nas outras emoções? Sim, também, que eu falei mais cedo, né, sobre ruborizar, sobre que é esse processo da gente ficar vermelho quando está com vergonha. O que a vergonha faz? O que geralmente a vergonha faz na gente? E aí, isso tem um pouco a ver com a inclinação comportamental. Lembra que eu disse que toda emoção vem atrelada a uma inclinação comportamental. E a inclinação comportamental da vergonha é nos tornar mais conscientes sobre o julgamento das pessoas. Então, eu vou dar um exemplo de uma cena no filme, mas que acontece na vida o tempo inteiro, que é, por exemplo, quando ela está no vestiário, rindo com as amigas dela, e a técnica chega para dar um recado para o time de hóquei. Mas isso acontece na nossa vida também. Às vezes você está falando super alto ali com alguém que está do seu lado, quando você vê, tá todo mundo te olhando, e aí dá aquela vergonha, né? Ou sei lá, a pessoa que está dando a aula, o professor chega e fala o seu nome. Aquela sensação, né? Aquele frio na barriga que vem quando
o professor fala seu nome porque você está conversando, fazendo alguma coisa que você não deveria na sala de aula. Então, foi isso que aconteceu com ela. E, imediatamente, a primeira coisa que aconteceu quando ela percebeu que ela e as amigas estavam rindo e estava todo mundo olhando para elas e a técnica chamou a atenção delas, foi a vergonha assumir o painel de controle da cabeça dela. E mais importante de entender, né, o que ela faz ali, que é o rubor, que é a gente ficar vermelho, ficar constrangido e ficar consciente de qual é a norma social que a gente está quebrando ali, que fez a gente sentir a vergonha, é entender por que a gente tem isso. E o constrangimento, ela é uma emoção é uma emoção que a gente consegue entender que ela é bem ligada ao nosso contexto social. E ele protege ele faz com que a gente tenha maior probabilidade de cumprir as normas sociais que mantêm as pessoas em grupos. E nós evoluímos como uma espécie gregária. O que significa isso? Significa que a gente depende muito uns dos outros para a gente fazer o que a gente faz no dia a dia. Um conceito que pode ajudar a gente a entender isso é o de dependência epistêmica. O que significa isso, Lauren? Está mais complicando do que ajudando a entender. Eu sei, a palavra, né, é mais complexa, mas ilustra uma coisa bem simples, que é, quando a gente contrata um profissional para prestar um serviço para nós, a gente está terceirizando a responsabilidade para ele, porque a gente confia que ele tem mais conhecimento naquela área do que nós. Então, por exemplo, quando eu quero, sei lá, se eu quiser construir um prédio, não vou ser eu que vou fazer, eu vou chamar um engenheiro e vou pedir para ele, né, construir aquele prédio para mim. Então, eu dependo do conhecimento dele para que ele faça aquilo. E, enquanto sociedade, isso foi acontecendo o tempo inteiro. Então, aqueles que eram mais aptos para sair para caçar, caçavam. Os que eram melhores para ficar sendo coletores faziam isso. E outros iam para pesca, outros iam cuidar da prole. A gente foi, ao longo desse processo de nos reunirmos em grupos, desde os homens da caverna, e separarmos funções específicas de cada pessoa, a gente foi se tornando uma sociedade cada vez mais interdependente. Então, se você tem qualquer problema de saúde, você depende, geralmente, né, de um médico, do conhecimento do médico, você tem a esperança de que ele tenha o conhecimento de saber lidar melhor com aquela situação da sua vida do que você mesmo. Acho que não é muito difícil perceber que a gente depende uns dos outros enquanto essa espécie gregária, que vive em grupos, né? E desde a história, né? Lembra que eu fiz essa retomada desde o pessoal lá das cavernas. A gente tinha mais probabilidade de sobrevivência quando a gente vivia nesses grupos. E aí, pensa num homem das cavernas lá que ia viver sozinho, isolado. A chance de ele conseguir viver mais anos a ponto de ter relações e ter uma prole que ia reproduzir esse tipo de comportamento, como eu disse, na filogenética, e passar isso ao longo das espécies, era muito menor. E aí as chances de sobrevivência daquele que ficava em grupo era maior, ele vivia mais tempo, não morria tão cedo, conseguia ter a prole, e aí a prole esse comportamento foi vindo e sendo passado para as gerações seguintes, de que é importante que a gente esteja ali cumprindo as normas sociais do que o grupo impõe, para que a gente não seja expulso, rechaçado, excluído daquele grupo. E aqui você vai começando a perceber, né, que até hoje a vergonha tem um pouco desse papel. Porque, por exemplo, quando você fala uma coisa inadequada no meio de algum grupo, você sente um julgamento em direção a você, dá uma coisa muito ruim. É muito ruim a sensação de que a gente está sendo avaliado, julgado, criticado. E tudo isso está ligado também a esse ponto que eu expliquei para vocês. E eu não vou conseguir aprofundar muito nessas duas coisas que eu vou falar a seguir nesse episódio, porque tem várias coisas para a gente comentar. Mas eu quero deixar 2 recomendações para quem for mais nerd, igual eu sou, que talvez vocês gostem de entender um pouquinho mais. A primeira é uma pesquisa de Harvard, que é considerada uma das mais longas pesquisas longitudinais da história. Então, tem anos e anos que essa pesquisa está acontecendo. Tanto que, por exemplo, ela era feita por um grupo de cientistas. Aí os cientistas ou se aposentaram ou faleceram. Aí vieram outros cientistas e assumiram, né, foram seguindo ali o protocolo. E aí passou para outro grupo de cientistas. Então, de fato, olha, mais uma vez mostrando como a gente depende uns dos outros para produzir conhecimento, né? Mas o ponto é que essa pesquisa, o que ela queria responder, né? Ela queria entender quais são os fatores que estão ligados a pessoas que relatam serem mais felizes e quais são os fatores relacionados com as pessoas que relatam ser mais tristes. E aí, essa pesquisa mostra
que o principal fator que condiciona a nossa felicidade é a nossa interação social, a qualidade da nossa interação social e dos nossos vínculos. Isso engloba tanto relações interpessoais com pessoas mais próximas, então se a gente tem um bom relacionamento com a nossa família, se a gente tem um bom relacionamento com nossos amigos, mas também uma interação social num sentido mais amplo e até mais superficial. Por exemplo, se você vai dar bom dia para o padeiro, se você conhece o porteiro do seu prédio, se você sente pertencente a uma comunidade e percebe como está tudo relacionado, né? Como é importante para a nossa felicidade que a gente esteja ali em grupo. E a vergonha mostra, eita, talvez você não pertença tanto assim a esse grupo, alerta, faça alguma coisa. E a outra recomendação que eu queria deixar para vocês é um livro que, até onde eu vi, não tinha ainda tradução para o português, então quem se sentir confortável em ler em inglês, a recomendação é o livro que chama Social, Why Are Our Brains Wired to Connect? Que significa social, por que nossos cérebros são aparelhados para se conectarem? E aí ele vai explicar com mais... é um livro para leigos, né? Então ele é fácil de ser lido, mas ele vai explicar com mais profundidade os mecanismos neurobiológicos associados a essa necessidade de que nos conectemos. Então esse autor defende uma tese de que a gente se conecta porque o nosso cérebro cria mecanismos super complexos e sofisticados para nos manter dando tamanha importância a essas conexões. E existe todo um campo de estudo dedicado a isso que se chama neurociência social. Então, é claro que não vai dar para a gente entrar em pormenores disso tudo nesse episódio, mas o que eu gostaria que você tirasse de desdobramento prático disso para a sua vida, porque eu gosto muito de... Eu faço pesquisa, né? Eu estou agora fazendo meu projeto de doutorado, eu gosto muito de estudar, de entender quais são as melhores evidências e tudo mais, mas eu gosto ainda mais de quando eu consigo transpor esse conhecimento para a prática, tanto para melhorar a minha vida, quanto para ajudar e oportunizar melhoras na vida dos meus clientes, na vida das pessoas que fazem grupo de habilidades, na vida das pessoas que me cercam. Então, como esse conhecimento em específico pode ser útil? Talvez você já tenha pensado isso, né, à frente, mas é que a forma que a gente vive hoje em dia, muitas vezes, nos convida para mais introspecção. Então, tá cada um... E isso, eu gosto muito de people watching, né? Eu adoro sair e ficar olhando as pessoas se comportando do jeito que elas se comportam. Ainda bem, né, que eu sou psicóloga, tenho que gostar de observar comportamento humano. Mas, às vezes, eu saio e fico olhando, assim, e como é comum que em mesas de jantar, cada um esteja ali mexendo no seu próprio celular, né? Então, por mais que a gente esteja... fisicamente presente, é muito comum que a gente negligencie o tempo de qualidade com as pessoas com quem a gente convive. Então, se você quer ser mais feliz, cuide melhor dos seus vínculos. É mais ou menos isso que a gente pode extrair de aprendizagem disso aí. E também cuide para não se isolar. Porque, às vezes, a nossa vontade é de ficar sozinho. Mas lembre-se de que o pertencimento social, o envolvimento, mesmo que minimamente ali com a nossa comunidade, é muito importante para o nosso bem-estar. E eu me empolgo falando sobre isso, né? Mas eu quero voltar para a vergonha dessa questão da violação de alguma norma social que você teve. E aí, eu sabia até aqui, né? E aí, quando eu fui fazer a pesquisa para montar o roteiro desse episódio, esse autor, que foi o neurocientista que... eu sabia da função da vergonha nesse sentido, né? Mas esse neurocientista que foi ser consultor do Divertidamente, ele falou que... Ele explicou o corar como quase que um pedido de desculpa silencioso da pessoa que está envergonhada. Como assim? Você foi inadequado socialmente de algum jeito, e aí todo mundo olhou para você, por exemplo. Aí você fica vermelho automaticamente. Quando as pessoas veem esse rubor no seu rosto... É como se elas soubessem, essa pessoa tem consciência de que ela cometeu um erro, então ok, né, tá de boa, ela sente muito. E é claro que é doloroso, então, né, viver esse constrangimento, ninguém gosta dessa sensação, mas é essencial para a nossa vida social. E eu achei fofo, porque é tipo um pedido de desculpa automático, né? Você não precisa nem falar nada, mas se você tá vermelho, meio que a ideia desse neurocientista é que isso indicaria que você, desculpa pelo meu erro, eu quero pertencer a esse grupo, e enfim. Mas eu também fiquei pensando, um desdobramento disso é que, paradoxalmente, é por conta desse rubor que muitas pessoas se isolam, né? Então, na ansiedade social, por exemplo, tem um transtorno categorizado no DSM, né? Que é o manual ali que a gente olha os transtornos mentais, que é o transtorno de ansiedade social.
mas também não necessariamente só as pessoas que têm o diagnóstico desse transtorno, de transtorno de ansiedade social, mas que às vezes elas têm só uns traços, talvez ela tenha algumas questões ali relacionadas a essa ansiedade social. E o relato frequente, o pedido frequente desses clientes é que eles falam: Lauren, como eu faço para não ficar vermelho? Como eu faço para não sentir vergonha na hora que eu for apresentar? E, infelizmente, essa pergunta está na ordem invertida. Porque o que acontece? O melhor jeito da gente lidar com a ansiedade social é se expondo a situações paulatinamente, né? Então, não vai ser um negócio, uma terapia de choque, vamos falar assim. Mas é se expor paulatinamente a esse ambiente que te faz ruborizar, que te faz sentir vergonha, para aí que você perceba que, na verdade, aquela ameaça que você achou que era gigantesca não é tão grande assim. Então, por exemplo, eu fico muito tímido para falar com qualquer pessoa. Então, o tratamento de caso a caso, né, vai começar. Não, primeiro você vai ter que sair, sei lá, para almoçar com uma pessoa. Depois, num grupo de 4 pessoas, você vai ter que contar uma história sobre a sua vida. Depois vai aumentando para que a pessoa veja, né, o corpo dela, o alarme dela, a emoção, vergonha, tá lá gritando: meu Deus, tudo errado, fim do mundo, incêndio, ferrou. Mas aí não veio a consequência ruim, não veio o fogo, não veio alguém ridicularizar a pessoa, não veio a consequência tão temida, tão negativa que ela espera. Aí você dá o recado pro seu alarme de calma, era alarme falso. Calma, era alarme falso. Então, cada vez mais que você vai fazendo isso, você educa o seu alarme a perceber que ele não deve apitar nas relações, ele não precisa apitar com tanta intensidade, não precisa te deixar tão desconfortável, porque não é uma situação tão ameaçadora quanto você achou que era. Então, essa exposição gradual ao estímulo aversivo já fica a dica aí para quem acha que a vergonha é uma emoção que toma muito conta de você e faz com que você evite fazer coisas que são importantes para você, que são importantes para que você construa uma vida que valha a pena ser vivida. Então, vocês vão percebendo. Eu achei... tem toda essa história evolutiva da vergonha proteger a gente, para fazer o grupo gostar da gente, para não deixar a gente ser abandonado, mas se ela for demasiada, se ela for com uma frequência e intensidade que gera sofrimento, na verdade, ela pode causar mais mal do que bem, né? Então, a gente precisa aprender a regulação emocional como uma habilidade básica. Eu acho realmente que devia ser ensinado nas escolas. A gente aprende, sei lá, tantas coisas que não são, né, úteis no dia a dia, e eu acho que regulação emocional é o básico. Inclusive, tem essa proposta em vários países europeus e tudo de começar a educação emocional no ensino fundamental e tudo para as crianças já se familiarizarem. Até por isso que esse filme é super legal, né? Ele coloca de um jeito lúdico. E até os pais que as crianças assistem ao filme falam: nossa, esse bonequinho do Raiva aí representou igualzinho meu filho. E o que eu acho que... O personagem que eu acho que os pais vão gostar mais, que melhor representa os adolescentes, pode ser ali o do Ted, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque ele é bem caricato. Ele traz todas aquelas situações de virar o olho, não querer fazer nada, ficar mexendo no celular. Então, vocês vão ver isso direitinho no filme. Mas antes de falar do Ted, eu quero falar da inveja. Eu acho esse um dos mais polêmicos e complexos de explicar, porque socialmente a inveja ela é rotulada como alguma coisa proibida de ser sentida, alguma coisa ruim que a gente deveria reprimir, não sentir, inclusive porque é um pecado. Mas, ao longo dos episódios, acho que vocês vão começar a entender que o nosso sistema límbico, que é o relacionado às emoções, ele não vem com um interruptor, com um botão desliga, liga e desliga, né? Então, o conselho pior que você pode dar para uma pessoa é quando você está muito mal, tá só, não fica assim. Ué, se fosse fácil, eu não ficava, né? Se a gente não tem coisa que a gente não quer sentir, mas sente mesmo assim. Não precisa disso, etc. Então, é muito invalidante quando a gente ouve isso, né? Uma mensagem que eu quero que fique muito clara para vocês é que a melhor forma de lidar com as emoções é sentindo as emoções de fato e não tentando reprimir, não tentando suprimir. Porque, às vezes, na tentativa de amenizar uma emoção que a gente sente que é desconfortável, a gente acaba por adotar posturas que pioram a situação. Tipo naquela história que no buraco tinha uma pá, como é que é? Alguma coisa assim, né? Então, a gente acaba cavando mais fundo em vez de ajudar a gente a sair do buraco. Por exemplo, estou triste. Eu não quero mais sentir essa tristeza, então eu vou me entupir de doce. Porque o doce ali vai, né? Eu associei, tenho uma memória afetiva de que comer bolo de chocolate era bom quando eu era criança.
vou comer um bolo de chocolate inteiro, porque aí eu vou me sentir menos triste, aquele vazio vai melhorar um pouco. Talvez, enquanto você come, de fato melhore um pouco, mas a consequência logo depois é que você vai ficar mais triste ainda, porque você não conseguiu lidar de um jeito funcional com a sua tristeza. Então, eu quero muito que vocês levem isso com vocês, que a melhor forma de lidar com qualquer emoção é você se permitir senti-la. E, inicialmente, entender o que está acontecendo. Então, essa parte de rotular é muito importante. E não tentar suprimi-la, porque ela está ali por algum motivo. Então, a gente passa muito tempo tentando controlar, afogar... Afobar? Não, enfim. Colocar panos quentes na nossa emoção. Mas, por mais difíceis que elas possam ser, talvez a gente precise vivenciar. E mais funcional ainda seria você investigar por quê? Em que contextos essa emoção está aparecendo na minha vida? Então, voltando à metáfora da febre, por exemplo. Seria a mesma coisa da gente ficar se lamentando. Nossa, que mal-estar horrível, eu só consigo ficar deitado, meu olho está ardendo, eu não tenho vontade de comer nada, tá tudo horrível, horrível, horrível. Isso você pode fazer quando você tem febre. Mas o outro plano é você pegar um termômetro, medir e falar, esse mal-estar tem um nome, ele é febre. E aí os médicos ajudam a lidar com essa febre que está sendo gerada por causa de uma outra coisa que está acontecendo. Então, pega a tristeza, por exemplo, a raiva, para identificar, bom, em que contextos da minha vida isso aparece. Então, se frequentemente eu tenho tido tristeza quando eu vou, por exemplo, ao trabalho, será que tem alguma coisa lá que está me fazendo sentir assim? Ou não, é uma tristeza generalizada que eu sinto o tempo inteiro e não tem nenhum lastro na realidade. Bom, talvez nesses casos, quando a intensidade, a frequência e o prejuízo no nosso dia a dia de uma emoção é tão significativo e desproporcional, aí é indicativo que talvez seja hora de buscar um psicólogo para te ajudar a entender, porque pode ser ali um desbalanço químico, uma questão mais ligada talvez a um transtorno depressivo maior, um quadro depressivo. Mas em quadros, né, que não existe a psicopatologia, nós mesmos conseguimos fazer esse diagnóstico. Talvez, às vezes, precise da ajuda do psicólogo, porque não é um processo tão simples quanto eu estou tentando fazer. Mas mais útil do que tentar afogar as emoções é você olhar para elas, dar o nome que elas têm e tentar entender, por que isso está acontecendo comigo? Quase como se nós fôssemos cientistas de nós mesmos e olhando para a gente como uma fabriquinha de emoções que são contextualizadas. E aí, eu espero que vocês estejam percebendo onde eu quero chegar e que vocês se perguntem, né? Qual é a desordem na sua vida que está fazendo com que determinadas emoções se manifestem? O que está acontecendo agora que te deixa o tempo inteiro com raiva, o tempo inteiro triste, o tempo inteiro... né? Vai avaliando quando essas emoções desagradáveis estiverem se manifestando de um jeito que está desagradável para você. Por outro lado, também é importante que a gente entenda, né, que não existe uma emoção boa e uma emoção ruim. Até, como eu falei, incansavelmente tem função para todas elas. E é esperado que a tristeza venha, por exemplo, no luto por alguém que você ama. Por exemplo, se você perde um animal de estimação. Por exemplo, se você perde um emprego, se você termina um namoro. E parece que a gente não consegue tolerar isso, que a gente quer calar isso o tempo inteiro. Ou seja, tomando remédios quando não são prescritos devidamente por um psiquiatra, drogas, álcool, comida, entretenimento, qualquer outra coisa que nos distraia daquilo que a gente está sentindo. Mas calma, para regular a emoção, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa estar com ela e senti-la, né? Mais especificamente, agora voltando para a inveja, como eu disse que socialmente ela é mal vista, ela é considerada pela tradição católica um dos 7 pecados capitais. E ele foi, a grosso modo, né, falando aqui, ela é considerada um pecado porque a pessoa pecadora, invejosa, ela ignoraria as próprias bênçãos que tem na vida dela e valorizaria mais o status das outras pessoas no lugar, né, de olhar para o seu próprio crescimento espiritual. Então, essa comparação com a vida de outras pessoas não favoreceria o crescimento espiritual da pessoa de acordo com a tradição cristã. Eu, por exemplo, eu não sou católica, mas quando eu falo, né, que tem uma tradição judaico-cristã na cultura ocidental, isso não precisa ser católico para se sentir... Eu não me sinto, por exemplo, uma pecadora, porque eu não pertenço, né? Enfim, não sou uma pessoa católica, mas a sociedade toda já contaminou, vamos colocar assim, a inveja como um sentimento que deve ser suprimido, que não pode ser sentido. Às vezes eu sinto inveja, claro, acho não, todas as pessoas sentem invejas, algumas podem negar melhor, disfarçar melhor, fingir melhor, ou se distrair melhor, mas eu sinto inveja e falo, nossa, como eu sou uma pessoa horrível,
Eu devia ficar feliz por aquela pessoa. Por que eu tô sentindo essa coisa ruim aqui, sendo que a pessoa tá conquistando o que eu queria, mas, sei lá, às vezes é sua melhor amiga, ela conseguiu uma coisa incrível, você dá um negócio meio estranho, assim, você fala, eita, nossa, como eu sou egoísta, como eu tô sendo, né, não devia sentir isso. Mas eu vou explicar para vocês um pouco melhor que a inveja talvez tenha uma função adaptativa que eu gosto de olhar para ela desse jeito. Então, um dos cientistas, esse neurocientista consultor do filme que eu estou referindo essa entrevista deles, ele até disse que por conta de toda essa questão social, né, que eles fizeram de propósito que a personagem da inveja não fosse uma vilã, não fosse alguém mal, assim. E eles tiveram muito cuidado em desenhar e representar a inveja como uma coisa mais fofa até do que neutra. Vocês vão ver a personagem. Quando eu olhei, eu sabia que iam lançar 4 emoções novas e eu só vi o desenhinho. E aí eu fui, né, deduzindo quais seriam. Eu achei que a inveja era a esperança. Porque é uma personagem super fofinha, com olhos enormes e brilhantes, assim. Então você fica tipo, ah, tá, achei, né? Supus que seria a esperança, mas na verdade é a inveja. Então ela não é um vilão que quer roubar os outros ou ocupar o lugar dos outros. E aí, como eu estava dizendo, tem essa proposta, essa possibilidade da gente dividir, o que seria uma inveja mais maliciosa, né? E que talvez ela te leve, a inclinação comportamental dessa inveja mais maliciosa talvez seja você fofocar ali, né, sobre o que você sabe de uma pessoa, um podre daquela pessoa de quem você está se sentindo inveja, criar armadilhas e formas de diminuir essa pessoa, criticá-la, ou diretamente, ou contar coisas ruins sobre ela, ou, enfim, criar um fake, ir lá na rede social dela, encher o saco dela. Então, essa coisa de puxar o tapete, sendo uma inclinação comportamental derivada da inveja, que aí sim, né, a gente poderia pensar ela representada como uma vilã, mas também tem uma forma mais benigna, vamos colocar assim. É ruim atribuir rótulos de positivo e negativo, como eu disse, por conta de tudo isso, mas tem essa inveja mais benigna em que a pessoa, em sentindo a inveja, ela vai lá e trabalha mais, se esforça mais e tenta ganhar as mesmas recompensas que aquela pessoa está ganhando. Então, esse tipo de inveja pode ser alguma coisa boa, no sentido de produzir efeitos positivos na nossa vida, né? Então, como eu disse que eu tentava fazer, quando eu identifico que eu estou sentindo inveja, eu tento usar ela como combustível para chegar mais longe. Como se aquela pessoa que tem aquela coisa que eu gostaria de ter e não tenho, fosse um exemplo do universo, tipo assim, olha, é possível ter isso aqui. Mas aí depende de você ir lá e fazer o seu também, sabe? Então, usar como uma mola propulsora mais do que uma vontade de puxar o tapete do outro, que também demanda um certo exercício, né? Eu sempre penso, eu falo pra mim mesma, que os insatisfeitos chegam mais longe. Então, às vezes, eu olho uma pessoa que tem uma coisa que eu gostaria de ter, ou tem um conhecimento que eu gostaria de ter e não tenho. Aí eu fico, nossa, tô insatisfeita com o meu nível de conhecimento. Eu queria ser tão inteligente que nem aquela pessoa lá. Tudo bem, então eu vou sentar a bunda na cadeira e fazer tudo que eu puder para ficar o melhor possível, né? E não usar a inveja como uma fonte de ressentimento. Eu acho que a gente é uma geração muito ressentida. Que a gente fica remoendo, se lamuriando por coisas e oportunidades que a gente não teve. E, na verdade, o que a gente pode fazer sobre isso, né? Tem uma metáfora na DBT que eu gosto muito, que fala que a vida é como um jogo de cartas. Então, as cartas, quando a gente recebe ali a mão, né, a carta, ela é dada de forma aleatória. Então, cada pessoa nasce num contexto aleatoriamente, né? E aí vai depender da crença que você tem, como eu disse, né? Eu sou agnóstica, então eu acredito que é aleatoriamente mesmo. E pode ser que eu não tenha vindo com nenhum coringa, pode ser que minha mão esteja péssima. Mas ficar olhando e falando, meu Deus, por que essas cartas são horrorosas? Por que o mundo fez isso comigo? Como tudo é injusto? Como tudo é... Aí fica ressentida, porque minha amiga ali do lado veio com uma mão maravilhosa e teve um jogo muito melhor que o meu. Nada disso adianta. O que adianta é, bom, aqui, a partir disso, o que eu posso fazer com essa merda que eu recebi? Então, é muito mais sobre pensar daqui pra frente, de acordo com os meus valores e meus objetivos, o que eu posso fazer, do que se lamuriar por uma coisa que aconteceu no passado. A próxima emoção que eu quero falar para vocês é do tédio. Eu já adiantei, né, que eu acho que os pais dos adolescentes vão achar bem legal, porque tem essa forma bem caricata de representar essa fase da puberdade. E espero que até agora você esteja fazendo aquele exercício de pensar, por que o tédio existe? E esse é um que eu fiquei bem intrigada, né, porque eu sou uma pessoa meio inquieta, né, então eu gosto de sempre... meio workaholic também, gosto sempre de estudar, de trabalhar, e quando eu não estou fazendo essas duas coisas,
eu quero encontrar as pessoas e gosto de estar ativa. E às vezes eu sinto tédio, e eu não gosto de sentir tédio, então eu fiquei, né, meio me questionando aí para entender e refletir sobre qual seria o papel do tédio na nossa vida. E aí eu vou ler um trecho do neurocientista que foi entrevistado pela Time. Ennui será o favorito dos pais, eu acho. Existem certas emoções nas quais os adolescentes são ótimos e que deixam os pais loucos. Tipo, revirar os olhos, ter essas atitudes meio desleixadas, o desprezo total. Isso é ennui, ou tédio, em francês. Agora, eu tô tentando lembrar se no português eles falam se chama de tédio ou de ennui. Mas, enfim, acho que em inglês, o personagem, eles deram esse nome em francês. Na versão em inglês, o nome dela é em francês, que é ennui. A propósito, fiz um pitch para eles incluírem a indignação, que eu acho que também teria sido ótimo, porque os adolescentes são ótimos nisso e são eles que vão mudar o mundo. Bom, esse neurocientista é um pouco mais otimista do que eu, mas tudo bem. O TED também é útil, porque é quando você se desliga de tudo mais que você pode se engajar na criatividade. Então, o tédio diz que você deve fazer algo diferente do que aquilo que está sendo feito naquele momento. O tédio ensina o que é importante para você. E eu achei muito legal pensar nessa perspectiva, porque o tédio ele é meio que um radar que vai surgindo e ajudando a gente a ver em que ambientes a gente está conectado com os valores, está fazendo sentido para nós, e em quais ambientes, então, a gente está achando tudo um saco. Então, por exemplo, se você está numa aula de paleontologia, é bem provável... Aliás, eu vou falar de mim, tá? Que é mais fácil. Se eu estivesse numa aula de paleontologia... Não, se bem que eu ia gostar de aprender sobre dinossauros. Não sei, eu gosto de aprender sobre coisas estranhas, então eu não sou um bom exemplo. Mas pode ser para você que está ouvindo aí que estar numa aula de paleontologia fosse um saco. Mas para o Ross, do Friends, e para várias outras pessoas que são paleontólogas, isso é uma ótima coisa de se fazer. E aí, ao contrário, outra pessoa pode achar um tédio ir num recital de piano e para outra pode ser a coisa mais incrível do mundo, né? Então, talvez esse despertar de uma fagulha legal ou não despertar, que é o tédio, tipo, meu Deus, me tira daqui porque isso está muito chato, seja um norte para a pessoa identificar com o que ela mais gosta de fazer e o que ela menos gosta de fazer. E também, aliás, agora que eu falei de recital de piano, eu lembrei que tem um outro filme, uma outra animação da Disney que talvez você tenha assistido, que chama Soul. E também é uma animação para crianças, mas a mensagem que ele passa pode ser muito frutífera para as reflexões e gerar muitos insights para os adultos também. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar como uma outra recomendação, porque eu acho que se você gostar do estilo de Divertidamente, você também vai gostar do filme Soul. E se você quiser, você pode ir lá no meu perfil do Instagram, que é @loren.beiran, @loren.beiran, e deixar lá nos comentários das minhas fotos, deixar lá no meu direct falando que vocês querem que eu comente o filme Soul também, porque ele tem uma mensagem super legal. Voltando ao tédio. Se algo, então, te produz felicidade, entusiasmo, que é o oposto do tédio, você vai tendo pistas daquilo que se relaciona melhor com suas preferências e valores. Mas uma cena que me deixou intrigada em específico foi que a Riley estava numa rodinha ali de meninas mais velhas. Ela está naquela fase de que você quer andar com as populares da escola, e ela conseguiu andar com as populares da escola e deixou as amigas meio que de lado. Aí ela tá nessa rodinha de populares, aí uma menina vira pra ela e pergunta: que banda que você curte ouvir? Aí ela fica meio bugada, tipo, o que é pra... Ah, não, ela responde de cara uma banda que aparentemente é um negócio meio de criança, assim. E aí as meninas ficam, nossa, mas você realmente gosta... Dão aquele olhar meio julgador pra ela. E ela fica num beco sem saída, tipo, meu Deus, será que eu falo que eu gosto? Porque isso é uma coisa que eu realmente gosto, mas aí eu não vou ser socialmente aceita. Percebe que já tem os dilemas sociais ali, né, mais sofisticados do que uma criança teria, porque a criança tende a ter uma espontaneidade maior. E aí ela fica nessa, e aí ela usa o sarcasmo como um recurso ali para lidar com isso. Ela fala, nossa, sim, adoro essa banda. Tipo, óbvio que não. Sarcasmo, ironia, né, para dizer para as meninas, não, eu falei isso só zoando, na verdade eu não gosto. E quando ela é sarcástica, na metáfora do filme, abrem as fendas do sarcasmo na cabeça dela. E aí eu fiquei tentando entender o que representam as fendas do sarcasmo e até agora não consegui. Então, se alguém entendeu e quiser comentar o que você acha que representa, eu vou gostar de saber na sua opinião. Eu deixei a emoção mais importante de todas para o final, porque ela é a que melhor me representa. Não foi por isso. Também foi porque eu tenho TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada, mas... Brincadeiras à parte, meu transtorno de ansiedade generalizada à parte,
eu deixei ela por último, porque no filme, ela é o personagem mais importante desses 4. E ela vai lá e assume o controle, isso gera toda, né, a jornada ali que as outras emoções têm que fazer quando a ansiedade monopoliza o controle da cabeça da Riley. Então, eu vou também usar, para introduzir a função dessa emoção, um comentário que o neurocientista da entrevista fala sobre por que tem... sobre o papel dessa ansiedade, desse personagem ali no filme. Ele fala: tive ansiedade durante muitos anos e ataques de pânico o tempo inteiro. Mas eu realmente acho que o momento em que você aceita a sua emoção é o mesmo momento em que ela deixa de ser assustadora. É quando você pode dizer, sim, eu tô em pânico porque eu tenho um trabalho muito difícil de fazer e não tá dando certo, eu não tô conseguindo estudar. Então, tenho motivos suficientes para ter essa ansiedade. E aí você percebe e aceita que tá apenas tendo uma resposta humana. E, claro, seu coração tá palpitando, mas isso não significa que você vai morrer. Ter um pequeno personagem de um desenho animado que incorpora todos esses sentimentos é tão bom para as crianças verem. Eu não sei dizer quantos pais já falaram para ele. Ele está contando, né, que os pais encontravam com ele e falavam: nossa, meu filho adora aquele personagem, é exatamente o que ele sente. Então, talvez uma criança que sofra de ansiedade ver ali personificada naquele bonequinho laranja aquilo tudo que ela sente ser representado por aquele bonequinho laranja seja muito bom. Então, o primeiro ponto que eu vou destacar para vocês é a validação que o neurocientista, está incentivando que a gente faça com as nossas próprias emoções. Como assim, né? Muitas vezes, não por mal, os pais, quando a criança está crescendo, eles falam coisas do tipo: não fica triste, ou a criança cai no chão e fala: não foi nada. Ou, de um jeito um pouquinho mais rude, talvez, por que você está fazendo esse escândalo? Não é nada, essa situação é muito pequena, você não precisa sofrer, não precisa chorar por causa disso e tal. Isso é uma invalidação, porque para a pessoa, para a criança, talvez aquela dor seja muito grande, né? Então, a gente vai crescendo ouvindo coisas que incentivam que a gente reprima as nossas emoções. E aí, tudo bem, às vezes, o ambiente não fazer isso muito bem, e eu não vou deixar, como eu não sou da psicanálise, eu não vou deixar toda a culpa nos pais. Socialmente, isso também acontece. Então, a gente é muito mais convidado a compartilhar momentos felizes nas redes sociais, falar de coisas legais, do que compartilhar as tristezas, as mazelas, os sofrimentos. Né? Então, essa supervalorização também de vidas incríveis, sem defeitos, e corpos sem defeitos, e tudo sem defeitos, pode ser que invalide, que faça com que você queira guardar sensações ruins que você tem. E não mostrar para ninguém que às vezes você fica triste, não mostrar para ninguém que existem outras emoções que não a felicidade. Para definir a ansiedade, eu acho que pode ser útil fazer aquela separação, relembrar aquela separação que eu fiz no começo do episódio, né? Diferenciando ansiedade de medo. Então, o medo sendo aquele risco que uma situação no presente oferece para você, e a ansiedade sendo a projeção de um risco futuro que ainda não está ali, mas ela te prepara, te faz querer se preparar para uma situação futura. Então, pense, como o exemplo que ele deu na entrevista, né? Se eu vou ter uma prova super difícil, é bom, em alguma medida, que eu sinta essa ansiedade, porque ela faz com que eu estude mais, por exemplo. E aí, quando é ruim? Quando ela fica desproporcionalmente exacerbada, e aí eu travo. Aí eu não consigo fazer nada de tanta ansiedade que eu tenho. E eu achei incrível a representação da cena em que a Riley tem uma crise de pânico ali no jogo de hóquei, quando ela é eliminada, que ela fica ali hiperventilando, né? Com aquela sensação ruim que uma crise de pânico, quem já teve vai saber dizer, ou uma ansiedade, pensa numa crise, né? Uma ansiedade ali, um pico que você teve. E quando vão tentar, lá dentro da cabeça da Riley, quando vão tentar falar com a personagem da ansiedade, ela tá vidrada, travada, e nada que faz, você não consegue nem interagir com ela. É como se acabasse a racionalidade, acabasse tudo e é só a ansiedade assumisse ali o controle. Mas ela não é per se ruim, né? O objetivo da ansiedade é fazer com que a gente olhe para aquela situação, pense nas incertezas, pense nos riscos, nos perigos potenciais, e que a gente trabalhe, tenha a inclinação comportamental de evitar esses riscos potenciais. Então, esse papel de mapeamento de ameaças já nos foi muito útil. Por exemplo, como isso aconteceu lá no Homem da Caverna. Estava eu vivendo na savana, por exemplo, e aí eu vi uma moita balançar. A moita balançando não me faz sentir medo, porque não tem um risco apresentado ali na minha frente.
Mas o homem lá da savana que pensou, nossa, tá balançando, ficou lá esperando, e aí viu que era um leão e foi comido pelo leão, ele não teve tempo de sobreviver, reproduzir, passar para a prole dele esse insight de que sim, seria importante já mapear. Ixi, o arbusto deu uma tremida, será que eu saio correndo? Então, aquele que conseguiu sair correndo, mesmo antes da ameaça se materializar ali na frente dele, muito provavelmente teve uma chance maior, né, de sobrevivência, viveu por mais anos, se reproduziu, passou para a prole, filogeneticamente falando, essa emoção veio com a gente. Então, ainda que o risco não se apresente concretamente, a gente já fica, eita, onde que vai dar ruim aqui? E aí, isso serve até a ansiedade, entre aspas, boa e a ansiedade, entre aspas, ruim. Como eu disse, não é legal a gente fazer esse selo de bom ou ruim, mas tem algumas que são mais agradáveis e algumas, inegavelmente, né? Algumas que são mais agradáveis e outras mais desagradáveis de sentir. Então, por exemplo, eu tô ansiosa para chegarem as minhas férias. Vou viajar para Itália, tô muito ansiosa. Aí eu fico, essa ansiedade, eu falo, nossa, mas que dia que eu vou... Será que chegando lá eu tenho que pegar um trem? E aí, que dia que eu vou fazer isso? Que dia que eu vou fazer aquilo? Eu quero fazer muitas coisas e a Itália apresenta muitas oportunidades. Tá, então, essa vontade planejada no futuro me faz querer já me precaver aqui, fazer um roteiro de viagens, talvez. Ou eu posso pensar, nossa, mas meu primo, uma vez ele estava viajando e quebrou a perna. Então, será que é bom eu fazer um seguro viagem de saúde? Porque vai que eu quebro a perna na Itália e o serviço de saúde pública da Itália... Então, isso pode me ajudar, no bom sentido, a fazer coisas que vão me proteger. Ser uma coisa adaptativa. Então, a busca, né, de uma dose... o difícil é a gente encontrar esse balanço ideal da dose de ansiedade que é bom que a gente sinta. Porque a ansiedade demasiada pode fazer a gente ficar paralisado, que não é bom, porque você não está se protegendo com os cenários possíveis que sua mente traçou para você. A sua mente, às vezes, está traçando cenários tão catastróficos, e aí a gente vai falar sobre vieses cognitivos mais para frente, que é, por exemplo, a catastrofização, que é aquele viés cognitivo em que sua mente vai lá no pior cenário possível que pode acontecer. Tem um lado adaptativo desse tipo de pensamento, mas, no geral, a gente está prevendo cenários que probabilisticamente são muito, muito, muito pequenos. E não faz sentido a gente pautar planejamento em cenários probabilisticamente muito pequenos. Várias vezes aqui, ao longo do episódio, eu fui citando um neurocientista que foi entrevistado, não sei o quê, e nunca falei o nome para dar os devidos créditos, né? O nome dele é Dasher Keltner. E foi graças ao trabalho, eu acredito, né, de consultoria desse neurocientista e de 2 psicólogos que eles conseguiram ali fazer com mais acurácia a representação dessas emoções, da finalidade delas, das funções e objetivos de cada um dos personagens. E aí eu fui ver quem foram os outros os consultores da psicologia que ajudaram. Um desses 2 consultores é o Paul Ekman. Quando eu vi o nome dele, eu fiquei um pouco receosa, confesso, porque eu tenho algumas ressalvas com o trabalho dele. Ele escreveu um livro que eu até tenho na minha prateleira lá, que chama Linguagem das Emoções. Ele é bem renomado, ele já recebeu prêmios, né? Tipo, um dos maiores psicólogos mais representativos do século XX e tal, produziu bastante pesquisa. Mas o meu receio principal é que ele também foi consultor técnico da série Lie to Me. Eu acho que em português é assim mesmo, não sei se tem uma outra tradução, não sei quem assistiu. Eu acho que não é muito conhecida hoje em dia, porque, se eu não me engano, eu vi em 2015, talvez. É uma série que não é tão atual. E traduzindo, literalmente, seria Minta para mim, né? Lie to Me. E a série versa sobre um especialista em leitura de microexpressões faciais. Então, eu não lembro agora se ele era psicólogo no filme, o personagem principal. E ele seria capaz ali de, fazendo uma leitura das microexpressões faciais daquela pessoa e da linguagem corporal, ele conseguiria dizer se ela está mentindo ou não está mentindo. Se ela cometeu o crime, não cometeu o crime. E uma das grandes críticas da academia, da literatura científica ao trabalho do Ekman, a generalização das expressões faciais seria um pouco reducionista, no sentido de que, às vezes, a expressão dessa emoção pode acontecer de forma mais múltipla, a depender do contexto, a depender da cultura que a gente está falando. E também, além disso, tem uma controvérsia sobre a aplicação desse conhecimento dele no contexto forense. Porque seria muito, muito grave a gente imputar responsabilidade, colocar alguém na cadeia, por exemplo, por uma coisa que ela não fez, porque ela fez uma microexpressão que denotou que ela estava mentindo, se a gente não tem muita certeza para afirmar isso, né? Então,
tem que tomar cuidado aí pra gente confiar cegamente em qualquer pessoa, né? E isso é também uma falácia da autoridade, né? Que, não, se o cara é cientista de Harvard, sei lá, de onde o Paul Ekman é, só dando um exemplo aqui, não lembro agora onde que ele faz pesquisa, mas, se ele é doutor em tararã, então isso significa que é certo. Não, a gente sempre tem que ter um pé atrás com as informações, mas permitindo alguma flexibilidade cognitiva, tendo um pouco de caridade interpretativa, a gente consegue, sim, ver muito valor nesse filme como um elemento que pode ser contributivo na psicoeducação de crianças, de adolescentes, em especial, o Divertidamente 2, e de adultos. Olha o tanto de reflexões que esse recorte de emoções que eu fiz, né, sobre o filme já rendeu. E tem mais um monte de coisas que, para quem é, em especial, da psicologia e tem um conhecimento de neurociência, vai ficar encantado de ver. Por exemplo, o que acontece quando a Riley dorme, a poda neuronal que acontece de tempos em tempos, quando a pessoa dorme, quando tem um salto de amadurecimento ali, enfim, acontecem muitos processos muito legais para os nerds ficarem atentos ali, entenderem o que está sendo representado. E agora, então, como eu disse, eu acho que ele foi feliz no geral na adaptação, mas um elemento que eu senti muita falta foi a consideração maior e um espaço maior na tomada de decisão da Riley dos elementos cognitivos. Então, o que são esses? Os pensamentos automáticos, as crenças e tudo como mediadores dos comportamentos. Então, você percebe ali, né? Tem um painel de controle e quem diretamente tem o controle do comportamento são as emoções. Então, a gente não vê muito aquela ponderação. A racionalidade, diferente da emocionalidade, ela não é representada por um personagem concreto, né? Então, falta, na minha perspectiva, faz um pouco de falta. Mas o que eu acho... Tem essa crítica, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acho positiva, que tem uma estrutura nova que é apresentada para nós, que a Riley, na cabeça da Riley não tem no primeiro filme, que é o que eles chamam de senso de si. É como se fosse uma estatueta ali, um negocinho, não sei, um totem, não sei como é que chama aquilo. E aí, no filme, eles dizem, as memórias criam convicções, criam o que eles chamam de senso de si, e dizem que esse senso de si é tipo uma escultura que ajuda a Riley a fazer boas escolhas. Então, sim, eles abordam em alguma medida, né, como que isso vai influenciar. Então, eu vou dar alguns exemplos de como isso pode ser aplicável para nós. Ela vai criando lastro em ações que ela tem, em memórias que ela consolida, para acreditar e entender quem ela é. Como assim? Por exemplo, tem uma cena em que ela ajuda as amiguinhas lá, porque caiu alguma coisa no chão, ela vai lá e ajuda a amiga a pegar a coisa do chão. E aí, ela pensa, nossa, eu sou uma boa amiga, porque aquele comportamento dela fez com que ela desenvolvesse aquela crença sobre ela mesma. E aí, essa visão, né, esse formato, esse pensamento vem na cabeça dela em forma de uma frase, eu sou uma boa amiga. E aí, eles representam tipo como uma bolinha de memória, assim, que vai numa água e depois vira uma corda, que seria a cognição, que seria o pensamento que ela tem. Mas, apesar deles, de alguma forma, serem representadas ali as crenças centrais, e as crenças são conceitos específicos da TCC, mas apesar dos pensamentos serem representados, eles não são tão mediadores, assim, do comportamento. Porque eles não são representados por um bonequinho. Eles estão ali, mas não tem tanto protagonismo, né? E aí, nisso, eu quis trazer com vocês uma frase da Marsha Linehan, que é a fundadora da DBT, sobre o que ela enxerga que é a verdadeira liberdade. Porque se a gente deixa as emoções no controle, para ela, e para mim também, né, que eu concordo com essa visão, se as nossas emoções estão no controle da nossa vida, a gente não tá, né? Então, ela fala assim, sabedoria e liberdade exigem a capacidade de permitir que o fluxo natural de emoções vá e venha, experimentando, então, essas emoções, mas não sendo controlado por elas. Ter sempre que prevenir ou suprimir emoções é uma forma também de ser controlado por elas. Então, como eu disse, se você está querendo não sentir as coisas, é mais provável que essa tentativa de abafar faça com que elas venham com maior intensidade ou que elas te façam engajar em comportamentos que vão piorar isso que você está sentindo antes. Um trabalho muito importante em psicoterapia é definir o que as emoções são e, como eu disse, criar um espaço maior entre o pensamento, o comportamento e a emoção. Então, pensa num triângulo aí, que os 3 vértices são essas coisas. E aí, ele é um triângulo pequenininho.
se você pensa e já age... Aliás, se você sente e já age, por exemplo, nossa, que ódio, você vai lá e dá um grito. Essa ação não foi tão mediada assim por um pensamento. O que o pensamento poderia te dizer? Ele podia fazer você ponderar. Bom, no curto prazo, jogar esse prato na parede talvez alivie um pouco da minha raiva. Mas e no médio prazo? Isso vai fazer com que eu seja vista da forma que eu quero ser vista pelos meus familiares? Então, esse tempo que a gente se dá de ponderar melhor é muito importante nesse triângulo. Então, a gente tem que identificar esses 3 vértices e, idealmente, fazer um equilíbrio ali dessas coisas. Mas para a gente fechar, uma coisa que eu acho bem importante e que mostra que, sim, o filme é representativo, mas ele não representa ele não captura a complexidade da nossa cabeça, é que lá na clínica, para explicar para um paciente o que é um pensamento, aliás, o que é uma emoção, parece um negócio muito óbvio, né? Mas no nosso dia a dia não é muito assim. Então, por exemplo, uma coisa é comum a gente perguntar: como você se sentiu nessa situação? Aí a pessoa fala: eu sinto que ele foi muito cruel comigo. Mas, geralmente, quando você fala sinto que, e vem uma frase depois, isso não é um sentimento, isso é um pensamento. Então, a gente tem essa confusão, a gente não é letrado, alfabetizado para se familiarizar com as coisas que a gente sente. E aí, então, a primeira coisa é entender o que as emoções não são. As emoções não são pensamentos. E eu gosto muito de dizer que as palavras importam, porque a forma como a gente vai chamar as coisas que a gente sente importam. E a gente pode pensar nisso, essas palavras como ordenadoras das coisas, tanto no nosso mundo sob a pele, ou seja, dentro da nossa cabeça, quanto no mundo fora da nossa pele. Como assim? Parece uma história meio viajada, mas faz sentido, você vai ver. As palavras ajudam a dar ordem no caos, porque quando a gente nomeia alguma coisa que a gente sente, geralmente diminui a intensidade disso só para a gente entender a história da febre. E fora do nosso corpo ajuda a explicar porque as narrativas, desde muito tempo, organizam a sociedade. Então, religiões têm as narrativas, políticos têm as narrativas, a nossa sociedade é organizada por meio de histórias, de narrativas. E as narrativas são compostas por palavras que têm o objetivo de ordenar esse caos. O mesmo acontece no mundo sob a nossa pele. Quando a gente consegue pegar... talvez você já tenha visto essa imagem, que é tipo um novelo de lã, todo bagunçado, assim. E aí a pessoa vai na terapia e leva esse novelo de lã todo bagunçado e o psicólogo ajuda a pessoa a puxar uma linha desse novelo e organizar melhor aquela coisa que está acontecendo dentro dela, né? Então, quando a gente consegue colocar em palavras, isso ajuda muito. Nem precisa ser uma escuta tecnicamente qualificada, mas às vezes quando se você for como eu gostar de escrever, por exemplo, quando eu escrevo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou vivendo, isso me ajuda a me organizar. Quando eu converso com uma amiga muito próxima, isso me ajuda a me organizar. Então, a palavra tem essa propriedade de dar ordem ao nosso caos. Eu vou dar um exemplo muito prático, se isso pareceu filosófico demais para você, que de uma historinha assim, vamos pensar numa pessoa que está se comunicando com o cônjuge, com o parceiro, namorado, sei lá, e você não tem essa noção do que é um pensamento, do que é um sentimento, do que é uma emoção, e você tem uma comunicação pouco precisa. Você pode chegar e falar para ele assim: nossa, que saco, eu sinto que você nunca está em casa, você nunca passa tempo à noite comigo, e eu fico a semana toda sozinha, e eu sinto que você não está nem aí para mim, porque você toda hora volta tarde do trabalho. Ok, cenário 1. Agora, o cenário 2. A pessoa pode falar: eu percebi nas 2 últimas semanas que você chegou em casa depois das 9 horas. E eu tenho me sentido sozinha por conta disso. Eu sinto a sua falta e eu queria que você pudesse chegar amanhã antes das 7 para a gente poder fazer alguma coisa juntos. O tempo de qualidade com você é muito importante para mim. O que você acha disso? Você percebe que nas 2 situações o problema é o mesmo, mas a precisão de escolha de palavras mais adequadas pode ajudar essa mensagem a chegar no interlocutor de uma forma muito menos ácida, muito menos complicada e de modo a diminuir a probabilidade que gere ali um conflito. A gente ainda não consegue, a gente não tem a base que a gente precisa para falar de efetividade interpessoal, porque essa é uma habilidade mais sofisticada, tem muito tempo ainda, mas a gente nem tem os elementos teóricos que a gente precisa para entender. Mas eu acho que você já entendeu a importância das palavras na nossa organização psíquica, né? E a importância dos pensamentos no nosso estado emocional, que não é tão bem, na minha visão, representado no filme. As emoções, então,
mesmo quando elas são muito intensas, eu dei o exemplo de que eu me considero uma pessoa bastante intensa, elas podem ser benéficas. Então, o nosso objetivo... Lembra que eu disse que eu cismava com a palavra controlar as emoções? Porque eu não quero controlar, eu quero gerenciar e não ser controlada por elas. Então, eu vou trazer uma leitura rápida de um outro trecho do livro da Marsha Linehan, que ela fala assim: o amor intenso preenche os livros de história com a motivação para os relacionamentos. O amor intenso, ou o ódio intenso, também alimenta guerras que, por sua vez, transformam as culturas. Então, por exemplo, lutar para impedir a opressão e os homicídios, como soldados que estavam na batalha contra os nazistas. Então, devoções ou desejos intensos nos motivam a aceitar tarefas difíceis ou a nos arriscar pelos outros. Por exemplo, mães que resgatam filhos no meio de um incêndio. E uma certa dose de emoção intensa, então, é desejada, porque as pessoas intensas geralmente fazem grandes feitos, né? Muitas pessoas, em especial aquelas com problemas emocionais, têm emoções muito, muito intensas. E aí elas são muitas vezes vistas como pessoas dramáticas. Mas essas pessoas costumam ser as mais apaixonadas, entusiastas por pessoas, por causas, por crenças e afins. Então, tem momentos, sim, que a mente emocional ela é causa de grandes problemas para a gente, mas muitas vezes ela também é causa de grandes façanhas e feitos que envolvem coragem, compaixão, e são valores muito importantes para o avançar, né? Tanto da gente conquistar os nossos valores, quanto para avançar da humanidade. Então, o problema das emoções, e o filme mesmo dá essas respostas, é quando a alegria e aquelas 5 emoções básicas estão privadas de usar o controle. Então, por um negócio lá que aconteceu, elas não podem acessar o painel. E a única emoção que assume a Riley na hora que ela está ali no jogo de hóquei no gelo é a ansiedade. Então, a ansiedade não deixa mais ninguém tocar no controle e ela começa de um jeito muito, né, frenético e ansioso a controlar ali a Riley. E se só ela mexe no console, vira um furacão, que eu achei super bem graficamente representado. Tipo, é literalmente um furacão, assim, em volta da mesa de controle da cabeça da Riley. E aí ela tem toda aquela emoção. E aí a ansiedade, todas as outras emoções estão, meu Deus... A ansiedade não. A alegria e todas as outras emoções, elas estão, nossa, de onde surgiram essas novas emoções? Por que elas estão fazendo isso? Elas vieram para atrapalhar e tal. E alguma outra responde que a Riley, ela tá mais complexa. E que ela precisa dessas emoções mais sofisticadas para assumirem de vez em quando. E aí a alegria, quando ela consegue voltar lá para a ansiedade, retomar o controle... Ela tem uma fala bem emblemática, que é: não é você que escolhe quem a Riley é. Então, é uma fala que a gente pode adotar para os nossos próprios sentimentos, né? Não é minha ansiedade que vai determinar se eu vou ou não dar uma aula. Se eu sei que eu tenho conhecimento suficiente para dar essa aula, eu não posso deixar de fazer as coisas porque o meu sentimento não quer que eu faça, né? As emoções têm um papel importante, mas a gente tem que ponderar se elas estão tomando o controle da nossa vida, o que a gente não quer que aconteça. E eu lembrei, fazendo esse roteiro, de um vídeo do Russ Harris, que é um autor importante da ACT, que é a Terapia de Aceitação e Compromisso, que é um vídeo de 1,5 minutos, coisa de 2 minutos. Eu vou separar o link para vocês, mas se você digitar lá no YouTube Thank You Mind, vai aparecer Obrigada Mente, a tradução. E aí ele fala um pouco sobre um processo que chama de desfusão cognitiva, uma forma de você se afastar dos seus pensamentos e emoções e seguir a sua vida presente aqui no agora. Então, por exemplo, a sua cabeça está falando: meu Deus, Lauren, o podcast vai ficar horrível, ninguém vai gostar desse episódio, que lixo, até agora ninguém mais vai estar ouvindo você, nananana. Aí você olha para esse pensamento e fala: valeu, mente, obrigado por essa informação, próximo. E aí eu tô aqui engajada no que eu tô fazendo com vocês. É tipo... tá bom, beleza. Continua falando aí, senta lá, Cláudia. Que aí não precisa dar uma importância demasiada para o nosso pensamento. E outro aprendizado essencial da terapia é de que os nossos pensamentos são só pensamentos, eles não são a realidade. E pesquisas da psicologia cognitiva mostram que, na maior parte das vezes, a gente é muito ruim em fazer predições, a gente é muito ruim em avaliar a realidade assim como ela, assim como nitidamente. A gente tem vários vieses que distorcem tudo e a nossa cabeça conta histórias geralmente catastróficas para nós. Os pensamentos, agora, né, usando isso que eu falei, nossa, os pensamentos direto estão causando e estão cheios de vieses, eles podem parecer uma coisa que a gente... Bom, então eu não quero, né, que minha cabeça fique contando histórias trágicas para mim.
Mas não, a gente já teve esse preconceito com as emoções. Espero que a essa altura do episódio você entenda que elas são úteis e precisam aparecer aí na sua vida. E a gente também tem que entender que os pensamentos têm o papel deles e que é importante que a gente saiba equilibrar e regular tudo isso. Lembra, as palavras, elas ordenam o caos. A nossa racionalidade depende dos pensamentos, depende de que a gente consiga elaborar a nossa visão com mais pragmatismo. Então, tudo tem o seu papel. Quando faltam palavras para a gente descrever as coisas, geralmente a gente sente uma angústia. E eu também gosto de falar isso para os pacientes, né? Às vezes a pessoa chega, ai, doutora, ai, Lauren, estou sentindo um negócio ruim. Sentindo um negócio ruim aqui dentro. O que é um negócio ruim? Só de você conseguir parar. Não, pera. Onde que é um negócio ruim? Às vezes eu estou com o coração acelerado, às vezes minha respiração está encurtada, está, né, só aqui em cima. Ou às vezes o pensamento... Qual que é o pensamento que está associado ao negócio ruim? Vamos tentar entender antes de querer frear isso tudo. Vamos vivenciar isso que está acontecendo, mas com o olhar de tentar entender as variáveis envolvidas. A gente tem que ter essa capacidade de dar um passo para trás e falar, não, pera, deixa eu me distanciar aqui do que está acontecendo e para que meus comportamentos diante disso nos levem em direção a uma vida que valha a pena ser vivida e não piorem a situação. E aí, falando nisso, né, de que como é importante rotular os sentimentos e colocar as coisas em palavras para a gente se entender melhor, eu trouxe um livro que eu ganhei de presente e quando ele chegou, eu fiquei assim, chocada. Ele chama, ainda não tem em português, até onde eu sei, que chama The Dictionary of Obscure Sorrows, que seria o dicionário dos nossos sofrimentos obscuros, alguma coisa assim. E aí o autor do livro fala que ele foi percebendo que várias coisas que ele sentia não tinham palavras suficientes para explicar. E aí ele vai criando termos diferentes para representar situações específicas que ele tem, mas ele acha que outras pessoas têm também. E eu gosto muito do prólogo, né, do que está aqui, que está escrito, eu li o dicionário e eu pensei que era um poema sobre tudo. Eu sou apaixonada pelas palavras, então eu vou romantizar tudo isso, mas já existe o nosso dicionário básico que a gente pode usar para se valer desse conhecimento sobre as nossas emoções. Mas ele achou que a língua não era suficiente, né? Alecrim Dourado falou, não, quero inventar minhas próprias palavras, porque eu acho que elas vão definir melhor o que eu estou sentindo. Legal, achei ótimo. Então, por exemplo, tem uma palavra que ele chama de alasia. O medo de que você não pode mais mudar. Então, quando você... e aí ele explica, não sei se vai dar... A câmera vai conseguir enxergar? Qual das duas? Tá. Então, ele explica, por exemplo, que essa alasia, ele fala, quando você nasceu, você podia ter sido qualquer coisa. Mas agora você suas possibilidades foram diminuindo conforme você foi assumindo caminhos diferentes. Então, é quase que um arrependimento pelo que você podia ter sido e não se tornou, sabe? Então, são palavras... algumas mais profundas e filosóficas, como essa que eu falei, e outras mais genéricas e cotidianas. Mas eu achei muito legal. E quando você vai lendo o livro, você fala, meu Deus, eu também já senti isso. Tipo, ele não é só um maluco que quis criar nomes aleatórios. Tipo, ele pega a experiência humana, as vivências dele, cria novas palavras que ele acha que deveriam existir. E no comecinho do livro, ele também fala sobre uma coisa que é muito legal. Por exemplo, palavras específicas de algumas línguas, como saudade. A palavra saudade, que existe na língua portuguesa, não existe em inglês. A gente pode tentar uma aproximação e falar, por exemplo, I miss you. Eu senti sua falta. Essa é a tradução literal. Mas a saudade, essa nostalgia da ausência da pessoa, não existe um termo em inglês, por exemplo, que represente isso tão bem. E aí eu adoro ver isso, né? E tem palavras específicas de línguas específicas que só existem nesse idioma, que nem o tradutor mais... exímio vai conseguir dizer literalmente o que aquela palavra quer dizer. Então, vou deixar a recomendação para vocês de darem uma olhada nesse livro. Ele é do John, que não sei falar sobre o nome dele, mas só tem em inglês, vocês pesquisam aí, vocês vão encontrar. Se você é mais visual e gosta das informações organizadas e consegue, né, você prefere enxergar as coisas e não só ficar ouvindo, eu não sei por onde você ouviu esse episódio, se foi pelo Spotify, se foi pelo YouTube, mas, de qualquer jeito, nas duas mídias, eu não consegui usar slides e trazer informações visuais que eu gostaria de que vocês vissem. E também a indicação sistematizada de quais foram as fontes e referências que eu usei para fazer esse episódio. Então, se você for lá no meu Instagram,
que é @loren.beiran. Você vai encontrar o post referente ao episódio 1, que é esse que você está vendo. E lá eu vou reunir as referências que eu usei, colocar algumas imagens que podem ser úteis para você, caso você queira ir atrás dessas referências, ou enfim, ver um pouco do que eu imaginei quando eu estava fazendo o roteiro para esse episódio. Estando lá no meu perfil, você também consegue me acessar mais facilmente. Eu abro caixinhas de pergunta, eu abro formas de você me acessar e a gente compartilhar. Eu quero muito saber o que você achou desse episódio, como ele é o primeiro, é um episódio piloto, que talvez o seu feedback me ajude a definir qual caminho que eu vou seguir, né? Se está fazendo sentido, se foi legal, se você aprendeu coisas novas, se você colocar em prática as coisas que eu ensinei, você vai lá e me conta também, que eu vou gostar muito de saber. As fontes utilizadas para elaborar esse episódio e as recomendações foram o Manual de Habilidades de DBT da Marsha Linehan, a National Organization for Rare Disorders, para falar sobre aquela condição da analgesia, o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o livro Social Brain, o livro The Dictionary of Obscure Sorrows e a indicação, né, que foi o filme principal, Divertidamente 2, e a indicação do filme Soul. Espero que essa conversa tenha sido interessante para você, que você retorne nas próximas e até o próximo episódio.